Caríssimos alunos, estamos aqui mais uma vez na parceria da Dona Direc com a RPTV com mais um encontro de história. Hoje nós falaremos da Segunda Guerra Mundial, um fato histórico de suma importância dentro do contexto da história mundial, face à sua importância e principalmente os seus desdobramentos. Tá? Nós temos aí uma origem desse movimento pautado no que nós falamos anteriormente no movimento nazifascistas e nos regimes totalitários. Tá? Então, é visto por diversos historiadores como uma consequência natural desse processo que caracterizou a Europa no período entre guerras, mais especificamente entre 1918 e 1939, já que este é o ano que marca o início da Segunda Guerra Mundial, ok? Então nós temos, quais são os antecedentes desse conflito bélico-militar? A Primeira Guerra Mundial, a crise 29 e os regimes totalitários. Tá? Então isso aí foram fatores que antecederam a guerra e que criaram toda uma situação favorável para que o conflito ocorresse. Não quer dizer que ele teria que existir necessariamente, de forma alguma, mas mediante aos regimes totalitários, principalmente fascistas e nazistas, que criaram toda uma expectativa de centralização política e que teve no processo expansionista e ocupação territorial um dos fatores geradores do conflito mundial, conhecido como Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Mas, Aguinaldo, esse mundial seria necessário? Foi, porque inclusive houve o envolvimento de nações fora do contexto europeu que caracterizou a Primeira Guerra. Nós tivemos o envolvimento não só de países europeus, mas também das nações americanas e também africanas e asiáticas. Tá? Então, um destaque que nós podemos trazer como um dos antecedentes fortes a esse conflito foi a Guerra Civil Espanhola, a partir de 1936 até 1939. E qual é o contexto, qual é a relação que existe dessa Guerra Civil Espanhola com a Segunda Guerra Mundial? Tanto na Espanha como em Portugal, também existia um movimento fascista que estava em prepulsão. Por exemplo, na Espanha, o franquismo, o general Franco, ideário de uma ditadura fascista, vai impor essa ditadura, certo? E que vai gerar essa guerra civil. Essa guerra civil espanhola, ela contou com apoio nazista. Então Hitler apoiou o general Franco para que a Espanha passasse de 1936 a adotar um regime fascista, certo? Nazifascista, ok? E ele estabeleceu uma aliança, consequentemente, com a Alemanha e com a Itália. O grande quadro Guernica de Pablo Picasso, que está exposto na ONU, na sede da ONU, retrata esse conflito, certo? Onde houve um grande extermínio da população civil espanhola, mediante o treinamento dos pilotos dos aviões caças nazistas, a Lufthansa, onde eles aprimoraram, né, as suas técnicas de combate, utilizando essa guerra civil como cobaia. Tá? Quais foram as alianças militares surgidas nesse período? Nós tivemos duas importantes. Os aliados, construídos pelos países europeus, França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos e, posteriormente, o Brasil. E no eixo, nós tínhamos os países fascistas, nazistas, ou caracterizados como regimes totalitários de direita, a Alemanha, a Itália e o Japão. Entre esses países se construiu o Pacto Anticomintern em 1936, ou seja, combateu o comunismo internamente. Eles viam no comunismo a grande ameaça do seu regime de governo, certo? Porque, como nós falamos já anteriormente, todo regime de extrema-direita fascista, ele é anticomunista. Então está aí explicada a questão desse pacto entre as nações que formavam o eixo para que combatesse internamente a extensão ou a propagação do socialismo ou comunismo dentro dos seus países. Tá?
Dentro desse processo, de 1931 a 1939, que é a data em que ocorre o início do conflito propriamente dito, nós temos todo um processo que alguns historiadores chamam de apaziguamento. Nesse período, essas nações totalitárias, fascistas, certo? Tanto Japão, Itália como Alemanha, foram desenvolvendo ações de ocupações de territórios, certo? Por exemplo, em 1931, o Japão invade a Manchúria, uma região do norte da China, tá? Em 1935, a Itália invade a Etiópia, um território africano, tá? Em 1936, a Alemanha ocupa a Renânia, uma região próxima às repúblicas bálticas, tá? E a Alemanha também vai anexar os Sudetos, hoje que nós conhecemos como Áustria. Há uma particularidade que os Sudetos, grande parte da população era de origem germânica, e os germânicos, descendentes dos arianos, ao qual os alemães se autodeclaravam raça pura, certo? A questão do arianismo, a raça pura. Daí vai fundamentar a ideologia racista dos alemães, certo? No qual os alemães, sendo descendentes dos arianos, seriam uma raça pura. Nós sabemos que isso é uma teoria falsa, que foi comprovada cientificamente. Por quê? Porque o genoma do DNA humano, ele constatou que não há raça superior. Raça humana é uma só, independente que seja branca, amarela, negra, certo? Não há distinção entre raça humana. Raça humana é uma só. Então, essa teoria da superioridade racial foi um factoide, foi um fake news, vamos dizer assim, em que Hitler se aprofundou, se apropriou e expandiu como justificativa, por exemplo, para o extermínio dos judeus, que nós falaremos mais lá na frente um pouquinho, tá? E essa ação alemã sobre o território austríaco, os Sudetos, ficou conhecido como Enclosure, invasão e dominação dessa região. A partir daí, ele tinha aberto um corredor dentro do território europeu que lhe dava acesso não só ao território polonês, que foi uma perda de um território da antiga União da Rússia em consequência da Primeira Guerra Mundial, que daria aos alemães acesso direto a repúblicas bálticas que possuíam e que possuem até hoje importantes reservas petrolíferas. E o petróleo seria de suma importância para manter a campanha e a política expansionista territorial de Hitler. Tá? E em 1939, o Pacto Germano-Soviético, em que a Alemanha se comprometia com a União Soviética em não invadir o território soviético, mesmo ela ocupando a Polônia, que tinha sido o antigo território da Rússia, que foi transformado na Alemanha após a Primeira, aliás, na Polônia após a Primeira Guerra Mundial. Então, essa ocupação alemã em 1939 sobre o território da Polônia é o marco inicial, é o pontapé, é o estopim para a Segunda Guerra Mundial. A partir dessa ação, irá se desencadear sucessivas declarações de guerras a esse projeto expansionista alemão, o que vai desencadear a guerra e que vai fazer com que ela perdure por mais 6 anos, até 1945. Quais foram as ações político-ideológicas nazistas? Campos de concentração, certo? Em 1933, a Alemanha começa a, dentro do seu território, a aprisionar judeus, homossexuais e ciganos, fazendo com que nos campos de concentração, áreas em que os judeus principalmente eram presos, obrigados a trabalhos forçados, certo? E conforme o desenrolar da Segunda Guerra, conforme havia o aumento desses judeus nesse campo de concentração, eles eram eliminados, certo? Em câmaras de gás, certo? Que isso era disfarçado de banheiros, certo? Tanto homens como mulheres e crianças eram colocados dentro dessas câmaras, esperando que seria um banho, e na verdade era monóxido de carbono, onde eles foram exterminados. Só no campo de Auschwitz, na Polônia,
morreram 1.200.000 judeus, certo? No Holocausto, que é todo o conjunto de perseguição a esses povos, além de judeus, ciganos e homossexuais, a Alemanha exterminou aproximadamente 8 milhões de pessoas, 6 milhões somente de judeus, certo? É uma coisa lastimável, inaceitável e que não se deve, né, promover essas ações nazistas, porque só quem faz isso, quem não tem noção do que significou essa ação alemã. Porque anteriormente ela se restringiu à Alemanha, mas com o desenrolar da Segunda Guerra, diversos países europeus foram invadidos pelos alemães e foram aprisionados judeus, certo? E que foram sendo eliminados. E diversos campos de concentrações foram construídos em diversas áreas da Europa. Não se restringiu somente na Alemanha, e muito menos na Polônia. Houve vários locais, várias regiões na Europa em que se construiu esses campos de concentração, que eram verdadeiros extermínio, né, dos judeus. Ok? Então temos aí uma foto da ocupação alemã sobre o território polonês, que dá início à Segunda Guerra Mundial. Temos aí Hitler nessa sua postura de obediência incontestável, certo? E que marca o início da guerra. Então vamos lá. De 1939 a 1945, o que é que nós tínhamos? Nós tivemos todo um processo de desenrolar dessa Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, como nós falamos, em 1939, a Alemanha invade a Polônia. No ano seguinte, em abril, a Alemanha vai invadir os países nórdicos, ou seja, Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica. Por que essa região estrategicamente era importante? Porque lá estava um dos maiores portos da Europa, que se mantém até hoje, que é o Porto de Amsterdã, certo? Era um grande fluxo de comércio, tanto para a Europa como para o continente americano. Então, a posse estratégica daquela região era importante para os planos expansionistas de Hitler, ok? Então, haveria uma possibilidade dele comandar a partir dali todo o processo de ocupação da Europa. Em junho do mesmo ano, o que aconteceu? A Alemanha invade e domina Paris, certo? A região francesa, próxima a essa região nórdica. Então, vai fazer com que Londres seja bombardeada. Aí nós teremos um destaque nesse conflito maior, que é o grande embate entre a Força Aérea Alemã, Lufthansa, e a Real Força Britânica, certo? Foram bombardeios homéricos. Existe um filme que trata de Winston Churchill, O Surgimento de uma Nação, se não me falha a memória. Neste filme retrata justamente esse período do bombardeio sobre Londres e a força com que Londres começa a organizar e a convencer o parlamento inglês a participar da guerra, em auxílio principalmente aos russos, que faziam uma grande frente de batalha às forças aliadas que saíram em direção da Alemanha, passando pela Áustria, chegando aos Sudetos, ocupando a Polônia e em direção ao território russo, a União Soviética. Aí você pode dizer, mas Aguinaldo, não existia o tratado entre eles? Existia, mas que Hitler não respeitou, certo? Hitler rasgou o tratado que existia entre eles para ocupar toda a Europa. A ideia de Hitler era ocupar toda a Europa. E por que invadir a Rússia, por exemplo? Porque a Rússia ela detinha em suas regiões e suas áreas territoriais grandes reservas de minérios, grandes reservas de petróleo, era grande produtora de cereais. Então era vital para a Alemanha, tanto que em junho ele invade a Rússia, certo? A União Soviética, no sentido de se apoderar desses mananciais. A mesma tática utilizada contra a invasão napoleônica em 1876, os russos fizeram agora, certo? Em 1941. Qual foi a tática da terra arrasada? Os alemães, quando chegaram
no centro do território da União Soviética, em Stalingrado, por exemplo, a antiga Petersburgo, a cidade estava toda desocupada. Parques industriais foram desmontados, certo? Reservas agrícolas foram destruídas, certo? Depósitos com alimentos, o que foi possível retirar e se levar para o interior do território russo, se levou. O que não pôde foi queimado, certo? Contaminação de diversos mananciais de água. Para que isso? Para evitar que os alemães se estabelecessem em território da União Soviética. Não tendo que poder desfrutar, automaticamente eles retornariam para a Alemanha. É aí que se dá início ao processo de enfraquecimento da força nazista. Por quê? Porque ao retornar da Rússia para a Alemanha, os alemães vão se confrontar com a rigidez do inverno russo, certo? E os russos irão atacar os alemães através de tática de guerrilhas, certo? Com confrontos rápidos e durante a noite, o que não permitia às tropas alemãs se descansarem, porque o nível de neve que tinham que enfrentar era muito alto, era extremamente cansativo para o exército alemão. E diante dessa tática, isso fez com que houvesse uma grande baixa do exército alemão, tanto seu poderio de infantaria como seu poderio bélico, certo? Diversos tanques quebraram, não puderam concluir o seu retorno para a Alemanha, e isso foi enfraquecendo a Alemanha de um modo geral, tá? Outro destaque que nós temos também é o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, em dezembro de 1941. Durante todo esse período de 39 a 41, havia uma intensa campanha dos ingleses junto ao governo americano para que eles apoiassem a guerra efetivamente com base no seu poderio bélico, certo? Suas armas, seus aviões, seus cruzadores, submarinos, todo o poderio bélico norte-americano. Mas mediante a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, onde mais de 3.000 pessoas foram mortas, com a destruição de grande parte do seu poderio naval e aéreo, destruído pelos japoneses. Então, os Estados Unidos declara guerra aos alemães, certo? Então, aí o conflito ganha uma dimensão maior. Antes, como nós falamos, estava restrito ao território europeu, mas agora ultrapassava o Atlântico, certo? E nesse desenrolar vai se acentuar os combates navais no Atlântico. É aí que começa a entrar também o Brasil nesse contexto, certo? Diversos navios mercantes brasileiros que participavam da guerra com ajuda humanitária, certo? Enviando suprimentos, remédios, roupas, cobertores, médicos, enfermeiros, começaram a ser afundados pelos submarinos alemães. Contam alguns pesquisadores, alguns historiadores, de que, na verdade, teriam sido esses navios mercantes brasileiros afundados por submarinos norte-americanos para forçar a entrada do Brasil na Segunda Guerra. E por que isso? Porque o Brasil era um local estrategicamente importante, que daria um reforço para as tropas que saíssem do território norte-americano, se abastecesse o território brasileiro e seguisse para o território europeu e no norte da África para combater os nazistas, certo? Daí a importância, como nós vamos ver lá na frente, do encontro de Natal entre o presidente Roosevelt e o presidente Getúlio Vargas, fazendo com que em Parnamirim se transformasse numa base americana aliada, certo? E iria servir de suporte para as tropas americanas no combate a Hitler, tanto no norte da África como no território europeu, tá? Então, em abril de 1942, a derrota na Batalha de Stalingrado, impostas pelos soviéticos aos russos, é visto como um marco divisor da guerra. A partir desse conflito, o enfraquecimento bélico, militar e tático dos alemães começa
a entrar em decadência, tá? Por quê? Porque aí nós já estamos em 42, já haverá participação norte-americana, o que dará mais força às tropas aliadas, juntamente também com os ingleses, tá? Em maio de 42, nós temos a Batalha Naval Japonesa no Oceano Pacífico, a Batalha de Midway, onde os americanos irão derrotar o Japão, certo? Que dominavam aquela área do Pacífico, exercendo controle sobre os países do sul da Ásia, interceptando o comércio que existia naquele local entre as forças aliadas e esses países sul-asiáticos. Por exemplo, está aqui no mapa, nós temos a localização do Japão no Pacífico, a Batalha do Midway entre o Japão e o Havaí, certo? E que a partir da derrota japonesa nesse conflito, nós vamos ter uma força importante que vai também enfraquecer um outro país que compunha o eixo, que foi o Japão, tá? Então, Segunda Guerra Mundial, qual foi o seu desdobramento? Em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica sobre Hiroshima, certo? E no dia 9, 3 dias depois, a bomba atômica sobre Nagasaki, que renderam, 10 dias depois, a rendição total japonesa. Nós queremos chamar a atenção aqui de vocês num aspecto importante. O que é? Mesmo havendo, no dia anterior, dia 5 de agosto, a rendição japonesa, certo? No conflito, no Pacífico, mas existia uma forte resistência ainda em alguns territórios do sul da Ásia da tropa japonesa. Vocês sabem que dentro desse contexto, desse bombardeio aéreo efetuado pelo Japão sobre Pearl Harbor, surge a figura dos kamikazes, que eram aqueles pilotos da aviação aérea japonesa que tinham como objetivo, de sua honra, morrerem junto com o combate, com a agressão. Quando eles viam, quando não tinham mais munição, por exemplo, para bombardear os seus alvos, eles miravam seus aviões e explodiam junto com eles sobre os alvos, certo? Seria uma vergonha dentro da cultura dos kamikazes eles voltarem com vida vindo desses conflitos, tá? Mesmo acontecendo isso, os Estados Unidos efetivou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. O que isso significou? Na verdade, não foi para fazer com que houvesse essa vitória aliada sobre o eixo. Na verdade, isso simbolizou o quê? Uma demonstração de força bélica maior dos norte-americanos após a Segunda Guerra. É tanto que, a partir desse processo, nós vamos ter a chamada corrida armamentista, certo? Porque as grandes nações que vão sair vitoriosas desse conflito, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, começarão a sua corrida na produção também de armamentos nucleares, porque os Estados Unidos já demonstrou a sua capacidade de destruição, certo? É tanto que a ONU vai ser criada com o objetivo de manter a paz mundial, mas isso posteriormente, em decorrência da corrida armamentista, ou seja, cada grande nação buscando adquirir conhecimentos tecnológicos, físico-nucleares para produzirem as suas bombas, certo? Se caracterizou como, não pela manutenção da paz, mas no sentido da paz armada. Quer dizer, no momento em que cada país fosse se fortalecendo militarmente com seu poderio bélico, as pessoas se intimidariam, ou então as nações, melhor dizendo, se intimidariam em declarar guerra a esses países. Tá? Temos um exemplo, por exemplo, a Índia. Nós sabemos que é um país subdesenvolvido, um país que tem grande dificuldades no aspecto social, populacional, mas é um país que possui uma bomba atômica, como também outros países do Oriente Médio, mais especificamente, tá? Então, são paradoxos que mostram, que ilustram bem a chamada paz armada. Nós sabemos que atualmente, no século XXI, uma guerra atômica seria totalmente a devastação do nosso planeta. Há muita ameaça, né? Muita intimidação, mas efetivamente elas ainda não ocorreram.
ok? Então, como objetivo maior, em 24 de outubro, a ONU é fundada, certo? Tendo como principal objetivo a manutenção da paz no mundo, e vai criar dois instrumentos importantes para o funcionamento da ONU. Quais são? O Conselho de Segurança, onde existe 5 membros fixos, certo? União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha, certo? E os demais países que conformam a ONU, é feito rodízio de demais vagas que existem no Conselho. E a Assembleia Geral da ONU é o órgão máximo, é o órgão deliberativo das ações que a ONU procura implementar no mundo para poder conter, né, diversos problemas territoriais, problemas de ordem social, problemas de ordem humanitária, direitos humanos. Existem diversos organismos dentro da ONU, como a Unesco, como a FAO, como a OMC, que são instrumentos utilizados pela ONU em que, de acordo com seus aspectos específicos, faz com que haja uma ação diretamente voltada para instruir e manter essa paz mundial, tentando superar as adversidades sociais, humanitárias, de direitos humanos, de abastecimento, da produção de alimentos, na escassez de alimentos, na fome, certo? No clima, certo? Tudo isso são aspectos que são abordados pela ONU em que ela faz questões de atuar. Tá? Em janeiro de 1946, ocorre a divisão da Alemanha. Ela é dividida em 4 áreas de influência: Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, União Soviética e França vão dividir a Alemanha em 4 áreas de segurança. Tá? Dentro desse contexto, nós teremos a chamada bipolarização, ou seja, nós teremos a divisão da Alemanha surgida com a construção efetivamente do muro em 1961, em agosto de 1961, certo? Em que ela vai dividir a Alemanha ocidental sobre o capitalismo norte-americano e a Alemanha oriental sobre o socialismo soviético, certo? E é a partir disso aí que nós teremos a surgir da Guerra Fria, onde, nesse contexto, nós teremos diversas alianças que serão estabelecidas entre aqueles países que irão seguir a ideologia socialista, guiada pela União Soviética, porque do lado oriental do território alemão até os limites da União Soviética, todos esses países tornaram-se socialistas. Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, Albânia, diversas repúblicas bálticas, todos esses países, incluídos nesse contexto, nessa grande área de influência, tornaram-se socialistas. Em contrapartida, o lado ocidental tornou-se área de influência dos Estados Unidos. França, Inglaterra, Alemanha Ocidental e os demais países, Itália, esses países, incluindo o território latino-americano, certo? Serão área de influência do capitalismo norte-americano. O Muro de Berlim, que foi construído no centro de Berlim, certo? O que impedia a mudança de alemães do Oriente para o Ocidente, certo? Por que nesse sentido? Porque no Oriente existia uma restrição muito grande à liberdade individual, à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, certo? Enquanto que na Alemanha Ocidental havia essa possibilidade de existir uma liberdade maior, porque era uma característica do capitalismo norte-americano. Tá? Aí tem a cúpula, que ao terminar a Segunda Guerra Mundial estava sendo representada por Stalin, da União Soviética, Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, Winston Churchill, da Alemanha, e Trudeau, o representante francês. Tá? Eu queria fazer um destaque agora com relação à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi diferente da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil participou
por ações humanitárias, enviando para a Europa medicamentos, alimentos, produtos industrializados, médicos, enfermeiros. Enquanto na Segunda Guerra, o Brasil teve uma participação mais efetiva. Como assim? O Brasil enviou tropas para participarem do conflito diretamente. Nós vivíamos o Estado Novo durante o governo de Getúlio, de 37 a 45, e o apoio foi decorrente de um processo que eu quero esclarecer aqui. Como assim? Getúlio Vargas, nós já falamos nele, e que era um governante ditatorial, certo? E era simpatizante do fascismo italiano. É tanto que a ação integralista que ocorreu no Brasil durante esse período, ela tinha uma certa simpatia de Getúlio Vargas. Não teve o seu apoio, porque o líder dessa ação integralista, Plínio Salgado, ele queria tomar o poder. Mas isso não impedia o fato de Getúlio Vargas não intervir diretamente, contrário a Plínio Salgado, como ele fez com Luiz Carlos Prestes, que era o representante do comunismo no Brasil. Tá? Então, os americanos, e mais precisamente também os ingleses, tinham medo que no Brasil servisse de base para os alemães, certo? Já que alguns aviadores alemães tinham vindo promover um curso, né, de aprimoramento aos pilotos da FAB, da Força Aérea Brasileira. Então, dentro desse contexto, o que aconteceu? Os Estados Unidos financiou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, porque a partir dela o Brasil passaria a produzir o aço que o Brasil importava. Isso seria muito importante para nós, porque daria uma dinâmica muito grande, não só a indústria siderúrgica, mas como também a indústria metalúrgica, certo? Que poderia passar a desenvolver máquinas e equipamentos no Brasil sem precisar importar o aço que vinha da Europa ou dos Estados Unidos, ok? Em troca desse financiamento, Parnamirim vai estabelecer uma base americana que vai ser de fundamental importância para a vitória aliada no norte da África e na Europa. Por isso que até hoje Parnamirim é chamada de trampolim da vitória. Foi a partir daqui que a aviação norte-americana de combate se restabeleceu, se armava para ir para o litoral europeu bombardear as tropas nazistas. Tá? Então, além da FAB, o Brasil também vai enviar a Força Expedicionária Brasileiras, militares de infantaria, certo? Que irão acompanhar, vão se somar às forças aliadas, principalmente na campanha da Itália, em julho de 44, certo? Em que vão participar diretamente da tomada de Monte Castelo. E no ano seguinte, em 45, Mussolini é preso, certo? E executado. E é nessa campanha que nós temos a rendição dos italianos. Tá? Dentro desse contexto militar brasileiro, nós tivemos a participação de dois generais, Mascarenhas de Moraes e Eurico Gaspar Dutra, que depois de 1945, com a saída de Getúlio Vargas do poder, ele será eleito presidente do Brasil por mandato de 45 a 1950. Tá? Quando aí surge um novo grande personagem da nossa história, que é a Juscelino Kubitschek, que vai promover a chamada era desenvolvimentista no Brasil. Mas isso aí fica um aspecto para um outro encontro. Tá? Então tem aí uma representação do grande encontro de Natal entre Roosevelt e Getúlio Vargas, na atual ponte de Igapó, certo? E depois se dirigirá à base de Parnamirim, onde efetivaram a questão da instalação dessa base norte-americana em Parnamirim, certo? Assegurando a vitória dos aliados na Segunda Guerra, ok? Então, quais são as grandes consequências da Segunda Guerra Mundial de 39 a 45? Aí marca o início de um novo contexto na política mundial, uma polarização ideológica. A chamada Guerra Fria. Por que a chamada Guerra Fria? Porque havia no ar uma constante ameaça de conflito entre os países apoiados pela União Soviética
ditos socialistas, e os países apoiados e liderados pelos Estados Unidos, dito capitalista, certo? Por quê? Porque esse grupo de nações, agrupado dentro desses dois grupos ideológicos, também se desenvolveram militarmente falando, certo? Houve uma corrida da produção de armas nucleares, novos tipos de aviões, novos tipos de submarinos foram sendo produzidos, mais força bélica foi constituída no sentido de que, caso houvesse uma ameaça de conflito de um país socialista para um capitalista ou vice-versa, estivessem os integrantes dessas alianças preparados para o conflito, certo? É tanto que, em função disso aí, nós vamos ter duas grandes alianças, certo? A chamada, no bloco socialista, o Pacto de Varsóvia, que vai ser um pacto político-militar entre as nações que estavam sob a influência do socialismo soviético, liderada por Joseph Stalin, certo? E dentro dos países que compunham o capitalismo norte-americano, liderado pelos Estados Unidos, nós vamos ter a OTAN, a Aliança do Atlântico Norte, em que esses países irão, paralelamente, promover a sua corrida armamentista e passarão também a produzir as suas armas atômicas. França, Inglaterra, Alemanha, Itália, certo? E outros países irão constituir, dentro desse contexto, a chamada guerra armamentista, tá? Então, quer dizer, a partir daí, a configuração político-ideológica do mundo passa a ter uma nova configuração, um novo formato, certo? Que será desfeito em 1990, 89, 90, com a queda do Muro de Berlim. Mas isso já faz parte de uma outra história, de um outro contexto, tá? Que nós falaremos mais adiante, ok? Eu trouxe algumas questões aqui para nós vermos, né? E para nós discutirmos e obtermos a sua resposta. Vamos lá. Questões do Enem, certo? A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Então, isso é uma afirmativa. Aí vem a questão. Para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo assinalado foram. Então, nós temos aí 4 opções muito interessantes. Letra A, comunismo, rejeição à democracia liberal. B, o capitalismo, devastação do ambiente natural. C, fascismo, a adoção do determinismo biológico. E D, socialismo, planificação da economia nacional. Então nós temos o seguinte, quando o autor coloca forma de hegemonia, quer dizer, forma de poder, certo? De poder, de dominação, e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram. Nós temos uma coisa importante a destacar dentro desse processo. Os países africanos que participaram da guerra participaram para intervir ao expansionismo alemão naquela região. E não só alemão, como também italiano fascista. Por quê? Porque os negros, dentro da teoria da hegemonia racial, da superioridade racial, os negros eram considerados seres inferiores, certo? A chamada teoria ariana, que nós já comentamos aqui com vocês, que ela cientificamente é negada, tá? Então a resposta seria a letra C, fascismo, a adoção de um determinismo biológico. Esse determinismo biológico exemplifica o que nós acabamos de dizer, ou seja, que os negros são inferiores e que eles, sabendo do domínio hegemônico, tanto do fascismo italiano como do nazismo alemão, eles estariam sempre sendo colocados sob o patamar de subserviência, certo? Exemplo disso, por exemplo, nós podemos citar a África do Sul, o apartheid, certo? Onde uma minoria de 200 mil brancos de origem inglesa dominaram 4 milhões e meio de negros durante
décadas, durante muitos anos, certo? E que, a partir de Nelson Mandela, que liderou movimentos de resistência, certo? Mesmo da prisão, onde esteve 27 anos, ele conseguiu fazer com que o povo africano se libertasse daquele apartheid. Um dos principais objetivos, um dos principais instrumentos, foi a demonstração ao mundo dos absurdos que eram impostos aos sul-africanos. Da mesma forma, iria acontecer na África de um modo geral, se naquele momento se efetivasse o domínio fascista nazista sobre o território africano, tá certo? Então, por isso, nessa questão, a alternativa certa é a letra C, fascismo / adoção do determinismo biológico. Determinismo biológico no sentido de degredir os negros africanos, tá? Como seres inferiores. Outra questão interessante também. O ataque japonês a Pearl Harbor, a consequente guerra entre americanos e japoneses no Pacífico, foi resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos, entre norte-americanos e japoneses. Depois de 1934, os japoneses passaram a falar mais desinibidamente da esfera coprosperidade da Grande Ásia Oriental, considerada como a doutrina Moro-japonesa. Vamos explicar isso aqui. A doutrina Moro é aquela conhecida, instituída pelos norte-americanos, a América para os americanos. E aqui seria, fazendo um paralelo, para que o território asiático ficava sob o domínio dos japoneses, certo? Porque nós tínhamos área importante de grande mercado de consumidor, como a Índia e como a China, certo? Então era importante para esse projeto expansionista japonês exercer um domínio sobre a chamada Grande Ásia Oriental, tá? Então ele continua aqui. A expansão japonesa havia começado em 1895, quando venceu a China, impôs-lhe o Tratado de Shimonikese, passando a exercer tutela sobre a Coreia. Então, toda aquela região sul da Ásia, certo, estava sob domínio japonês. Definida sua área de projeção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e com a Rússia, que também estão dentro desse contexto asiático, tá? A área de atrito passou a incluir os Estados Unidos, quando os japoneses ocuparam a Manchúria, em 1931, e a seguir a China, em 1937. Sobre a expansão japonesa, infere-se que, letra A, o Japão tinha uma política expansionista na Ásia, de natureza bélica, diferente da doutrina Moro. B, o Japão buscou promover a prosperidade da Coreia, tutelando-a à semelhança do que a dos Estados Unidos fazia. C, o povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiar a doutrina Moro e proporem o desenvolvimento da Ásia. E, a letra D, a China aliou-se à Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Moro previa a parceria entre os dois. Então, dentro desse contexto, presta atenção como lá em cima ele diz no texto, né? A expansão japonesa, certo? Em que ela tinha como objetivo o domínio da China, o domínio da Coreia e dos outros países do sul da Ásia. Isso vai fazer com que desperta dentro do capitalismo norte-americano uma ameaça muito grande a esse fluxo de mercadorias, tá? Já nesse período de 1931, terceira década do século XX, os Estados Unidos já se caracterizavam como uma grande potência industrial, certo? E que a Inglaterra, mesmo tendo promovido no século XVIII a Revolução Industrial, ela já tinha passado por uma primeira guerra e estava no processo de recuperação econômica e industrial, coisa que os Estados Unidos não foi afetado efetivamente. Então isso aí afetava os interesses comerciais norte-americanos, essa política expansionista japonesa em toda aquela área do sul da Ásia. Então a resposta vai ser a letra A. O que ela diz? O Japão tinha uma política expansionista na Ásia, de natureza bélica, diferente da doutrina Moro. A doutrina Moro, ela tinha como objetivo a América para os americanos, mas de uma forma mais sutil, certo?
controlando as suas estruturas econômicas, controlando as suas estruturas ideológicas. No Japão, não. Nesse contexto, o Japão era invadir, dominar e se impor, como ele fez na China através da conquista da região da Manchúria. Tá? E assim estava desenvolvendo esta ação em outras regiões do sul da Ásia. Então isso afetava os interesses norte-americanos, o que explica a Batalha de Midway, certo? No meio do Pacífico, onde o Japão saiu derrotado e enfraqueceu totalmente, enfraqueceu o poder japonês e fortaleceu o poder norte-americano, já que grande parte dos navios americanos mercantes que iam distribuir para o mercado asiático eram bombardeados pelos submarinos japoneses e também pela aviação kamikaze japonesa, tá? Então, essa questão alternativa é a letra A, entendido? E nós temos nessa última questão o seguinte: esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior, diz Churchill, no parlamento em 21 de agosto de 1941. A afirmativa acima confirma a continuidade latente dos problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial e que contribuíram para alimentar antagonismo e levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas identificados, então é aquele período do pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, 1918, e no período de entreguerras, entre o início da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, nós vamos ter graves crises econômicas e sociais. Lembrem-se, a crise 29 é uma consequência direta da Primeira Guerra Mundial. Tá? Nós vamos ter que a superprodução americana, voltada para abastecer o mercado europeu, fez com que as indústrias norte-americanas superproduzissem, gerando subconsumo, porque a indústria europeia estava se recuperando, já estava produzindo, certo? Então não houve absorção de toda essa produção norte-americana. Isso vai fazer com que a crise se acentue nos Estados Unidos, seja colocada uma grande quantidade de ações das empresas norte-americanas na Bolsa de Valores, é a queda da Bolsa de Valores, 24 de outubro de 1929, o crack da Bolsa de Valores, Nova York, e isso vai fazer com que se expanda cada vez mais a crise. Dentro desse contexto, dessa crise econômica e social, é aí um terreno fértil para os regimes totalitários, tanto fascista como nazista, que irão ter como decorrência maior de todo esse processo a Segunda Guerra Mundial, como a questão coloca muito claramente aqui. Então, ele quer saber, entre esses problemas, identificamos, letra A, o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores por área de investimento. Letra B, o desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia, com abertura para o Ocidente. O antagonismo austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena. Isso aqui existiu, que diz a letra C, mas está no contexto da Primeira Guerra Mundial e não da Segunda. Tá? A oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre países, enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. Não foi isso, porque esse enfraquecimento nacionalista ele vai existir posteriormente à Primeira Guerra Mundial em função do surgimento de regimes totalitários, tanto na Alemanha, na Itália, na Espanha e em Portugal. Na Alemanha, o nazismo, na Itália, o fascismo, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Então, a alternativa é a letra A, crescente nacionalismo econômico, certo? E o aumento da disputa por mercados consumidores por área de investimento. Lógico, havia uma necessidade para se recuperar desse processo de crise econômica do entreguerras, por parte da Alemanha, obter áreas que lhe fornecessem petróleos, minérios, certo? Que pudesse desenvolver a sua indústria bélica, militar, siderúrgica, certo? E, ao mesmo tempo, ela se apoderar de mercados consumidores. Esse é o fator gerador da guerra. Tá ok? Então, ficamos nesse contexto hoje. No nosso próximo encontro, nós falaremos das chamadas repúblicas liberais na história do Brasil. Tá legal? Um abraço, força para vocês e continue estudando. É muito importante. Mesmo havendo essa paralisação, nós estamos desenvolvendo aulas
não presenciais, remotas, em que vocês deverão acompanhar e estudar, porque a gama de fatores, ofertas desse contexto no YouTube existe muito e vocês devem desenvolvê-lo para se fortalecerem, para ter um resultado muito positivo no Enem. Um abraço, força para todos vocês. Obrigado.